Pois é, isso aí. Estamos todos atônitos, tristes, abatidos, desesperados, porque todas as nossas expectativas de que essa fosse uma crise que passasse primeiro em uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses, 6 meses no máximo, um ano, ainda está por aí. Estamos nas mãos de um genocida, ora, por que não dizer? E a gente precisa saber como sustentar o equilíbrio em meio a tudo isso, porque perder o rebolado não nos vai trazer nada de bom. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. E aí, se você acabou de chegar no nosso canal, seja bem-vindo, bem-vinda. Gostaria que estivéssemos em circunstâncias muito mais sutis, muito mais fáceis, mas temos esse momento histórico, por que não dizer, essa oportunidade genuína de crescimento, por que não dizer, para nos conhecermos. Então, se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo ao nosso cantinho para falar de Revolução de Si. Se você puder, deixa seu like ou seu dislike, seu comentário no comentário de um amigo para fortalecer a nossa sangue online e manda esse vídeo para os seus amigos, para os seus conhecidos, se ele fizer sentido para você. Quem já vem aqui há mais tempo, seja bem-vindo também. Receba com todo o meu carinho, meu sincero carinho, nosso abraço. Da parte também, né? Né? Mesmo que à distância, porque a gente sabe que isso é uma das coisas que dá sentido à vida, é uma das coisas das quais nós temos sentido falta, tenho certeza que você também tem sentido falta, que é esse aconchego, esse abraço, esse carinho, esse contato humano, né? Mas a gente vai atravessar isso tudo. Eu quero falar sobre os pontos de vista iógicos de como a gente atravessa esses momentos de crise e como a gente encara isso tudo. Primeiro eu vou dizer algo clichê e que você já deve ter ouvido de muita gente, mas que de alguma forma não deve ter ressoado agora, nesse momento que a gente está vivendo, que é: não se desespera, meu querido, minha querida. Se você está nesse canal, é porque você acredita que a nossa consciência é algo a mais do que o simples nascer, desfrutar do mundo e morrer. Não estou dizendo aqui que você tem que acreditar em vida após a morte ou em transcendência, mas que a existência humana é mais do que esse simples momento, sobretudo que essa nossa sociedade consumista, superficialista e individualista tem criado, de desfrutar do mundo às custas do outro e sair desse mundo da melhor forma que a gente puder. Nós não acreditamos nisso. Então, tenha a certeza de que a nossa existência é maior, mais significativa, mais bonita do que tudo isso. E, como bem diria o Nietzsche, né? Quem diria? Olha, ele tinha insights tão bonitos sobre essas coisas, ele dizia, então aqueles... É mais ou menos isso, né? E então, aqueles que ouviram a música e dançaram eram chamados de loucos por aqueles que não podiam ouvi-la, né? Algo assim. Se eu tiver errado, o Andy, o pessoal do Martelo de Nietzsche vai me puxar a orelha. Mas eu tô fazendo vídeo de cabeça mais como um desabafo, mais como uma conversa que eu tô querendo ter com você, sobre a importância da gente se colocar presentes na vida uns dos outros nesse momento, e a gente saber, de alguma maneira, restaurar alguma forma de equilíbrio, alguma forma de lucidez que não nos permita vacilar, que não nos permita se desmontar, né? A gente precisa enxergar duas coisas aqui. O momento de crise é sim uma possibilidade para um ganho de grande sabedoria. Não porque a gente só cresça no sofrimento, mas é porque momentos de crise são abalos nos paradigmas, nas certezas e nos apegos fixos ao controle que a gente tem. Então, todo momento de crise destrói essa nossa ilusão de controle. Ilusão mesmo, porque a gente não tem controle sobre nada. Daí reside a oportunidade de sabedoria. Que os momentos de crise sejam coisas boas por si, eu não concordo. Meu mestre sempre diz que sofrimento é ruim e ponto final. Se você vai aprender com o sofrimento, é uma coisa que você só vai poder descobrir depois do sofrimento, depois do evento ruim, a partir de um esforço que você faça para interiorizar todos aqueles momentos vividos e absorver deles uma riqueza de conhecimento que te transforme. Então agora, todo mundo que é meio místico, meio espiritualista, mais espiritualoide na pandemia, está dizendo: esse vírus veio como uma bênção para nos transformar. Eu não acredito nisso. Esse vírus veio como produto direto da invigilância do ser humano, do mau uso e do mau cuidado e da má gestão que a gente faz dos nossos recursos, do nosso planeta, dos nossos vizinhos, as espécies vizinhas que coabitam conosco e codividem, né, esse espaço conosco. Esse vírus é produto direto
da ganância do ser humano. Porque veja bem, no estado que as coisas estão, eu conversei muito sobre isso com a Paty, principalmente ela sendo farmacêutica, ela olhou para essas minhas ideias com bastante ceticismo, né? Por exemplo, nós temos um problema global que está dizimando pessoas e os laboratórios todos estão preocupados em garantir o próprio lucro. Se houvesse realmente um interesse em preservar vidas, sincero, comum a todos os países, a todas as nações, a última coisa que a gente pensaria agora era lucro. Todos os estados interfeririam diretamente, sim, na gestão desses laboratórios e diriam, olha, as patentes para todas as vacinas em relação ao coronavírus estão abertas para pesquisa em todas as universidades do planeta e nós vamos criar um sistema de fazer uma vacinação global em massa, começando com as populações mais vulneráveis, dos países mais pobres, as populações com maiores conurbações. Se isso fosse feito dessa maneira, se todo o planeta se mobilizasse para resolver nosso problema, a gente sairia rápido disso. Mas isso é uma ficção utópica, porque as pessoas estão sim preocupadas com lucro. Tem uma parcela, pequena é verdade, lucrando como nunca no meio do caos dessa pandemia. Não é só as fábricas, não são só as fábricas de álcool em gel e de máscara, né? E não é só a indústria farmacêutica. Existe toda uma área de especulação financeira ganhando como nunca, existe toda uma área de lobismo imobiliário, enfim. Essas coisas todas nos desanimam, é verdade. Poxa vida, a vida humana vale muito pouco diante de paradigmas como lucro e poder. Como é que você se resolve em meio a isso? Tá muito denso o papo? Vamos parar um minutinho e fazer uma respiração consciente pra gente voltar pra cá e continuar essa conversa de forma mais positiva? Porque isso é o que está posto. Sim, o mundo está passando por uma crise horrível, os líderes mundiais estão atabalhoadamente batendo cabeça. Parece que porque as pessoas não são capazes de concordar sobre a seriedade de uma história e de como vencer um problema sério, a gente está deixando esse vírus se tornar muito maior do que ele poderia ter sido, e ele pode se tornar uma coisa muito mais séria e levar uma catástrofe sem precedentes na história da humanidade se a gente continuar negligentes como estamos. Ah, Guilherme, mas é só o Brasil que age assim. Não é. Não é. Infelizmente a gente tem um lunático despreparado e genocida no poder? Sim. Mas a gente tem outras pessoas que são tão lunáticas, tão perigosas quanto no poder de outras nações maiores ainda que o Brasil, e que não estão fazendo muitos esforços para que as coisas sejam vencidas. Eu tenho amigos e alunos na Alemanha, por exemplo, que dizem que o jeito que a gestão muito melhor feita lá do que aqui, isso é sem dúvida, mas que o jeito que as coisas estão sendo conduzidas lá, a vacinação está uma bagunça. E não é porque seja culpa, nesse caso, da Angela Merkel ou desse ou daquele governante. É culpa do estado das coisas. Porque o ser humano tal qual está, não consegue pensar o coletivo. Então vamos parar um minuto e fazer uma respiração consciente e a gente vai falar de duas coisas. De ressentimento e de individualismo. Então eu vou pedir que você coloque suas costas retas, ombros para trás, peito para fora, queixo paralelo ao chão e observe calmamente a respiração acontecendo nas suas narinas e no seu abdômen. Solta todos os conteúdos e todas as reflexões que você fez acerca do que eu falei, suas concordâncias ou discordâncias. Inspire fundo e solte bem devagar. Mais uma vez. Muito bem. Mais leve, melhor. Eu fiz barulhento assim para você conseguir acompanhar a lentidão de uma respiração. Essa foi bem breve, mas para você entender que a expiração mais longa, calma mais. Olha, o problema que a gente tem enfrentado fundamentalmente, que a gente tem faceado de uma forma muito direta, e esse é um dos processos que a pandemia nos concedeu, mas de novo, isso não é uma coisa boa, isso é só uma explicitação de uma realidade que já está posta há muito tempo, nós somos uma sociedade que acreditou no mito da competição e no mito da guerra. A gente acredita que a gente cresce a partir da guerra, a partir do caos.
Grandes pensadores como Mathieu Ricard, como Franz de Waal, como Ariane Eisler, esses três caras aqui, vão propor de formas diferentes que, biologicamente falando, a natureza se organiza de forma colaborativa, de forma mutuamente nutritiva. A competição acontece na natureza em casos pontuais e em determinadas circunstâncias muito específicas. De resto, a natureza age por sobre um processo de equilíbrio, de colaboração e mútua nutrição. Guilherme, o que isso tem a ver com a crise que eu estou sentindo agora no coronavírus? Tem a ver com o fato de que a gente está, ou estava, mais preocupado com o próprio umbigo e com os nossos entes queridos e com a nossa sobrevivência do que a do todo. E que, fundamentalmente, esses líderes radicais que subiram ao poder, como Trump, o Bolsonaro, o Erdogan e esses outros malucos, o próprio Putin, que não para de ganhar a eleição no seu império czarista na Rússia, esses líderes que propõem soluções fáceis e uma relação patriarcal com o seu povo, são produto desse ressentimento, desse egoísmo e fundamentalmente do nosso medo. Nosso medo do desconhecido, nosso medo do descontrole, nosso medo de gerirmos por própria obra o nosso entorno. Nosso medo de pensar, o que acontece se eu não pensar só no meu próprio umbigo? Se eu compartilhar aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu tenho de mais sincero? Se a gente quiser saber como atravessar essa pandemia, se a gente quiser saber como enfrentar esse processo, a gente vai ter muito que aprender, por exemplo, com São Francisco de Assis. E eu já falei disso no canal, eu vou ficar reiterando essa lição, e parece que eu estou fazendo pregação religiosa, mas não é. Não é um ensinamento moral, quando ele, em sua famosa oração, diz para nós procurarmos mais consolar que ser consolado, servir do que ser servido, ajudar do que ser ajudado, amar do que ser amado. Não é um processo moral, ele não está vomitando regras dizendo que você vai ganhar o céu depois que você morrer se você fizer isso. Ele está dizendo uma coisa que hoje em dia a neurociência nos comprova. A psicologia comportamental, a psicologia de ponta nas universidades comprova. Quando você é capaz de sair do centro, desse lugar em que você se entroniza, né? Se coloca no troninho como o centro das atenções do universo e se preocupa com o bem-estar do outro, com a felicidade do outro. Quando você se preocupa em compartilhar, há um processo até hormonal de bem-estar e satisfação que acontece em você. Você modifica suas células cerebrais quando você é capaz de olhar para o mundo por pontos de vista não só autocentrados no seu próprio bem-estar. E seria muito lindo que, por exemplo, 50 ultrabilionários como Jeff Bezos e aquele crápula como é o nome dele? Elon Musk. Eu falo sim crápula porque um cara que escreve que vai dar golpes em quaisquer países só para obter os recursos naturais desses países, custe o que custar, mediante aos seus próprios interesses e sua visão absolutamente restrita de mundo, essa pessoa é um crápula. Não importa as descobertas que ele está fazendo sobre viagem espacial, carros que são menos poluentes, isso não faz diferença. Que bom seria se 50 pessoas desses bilionários tivessem essa capacidade de desenvolver bondade amorosa e genuína compaixão, para perceber que o seu eu, essa ficção que a gente criou de eu separado do mundo, autossuficiente, independente, ainda mais anabolizados por essa injeção dos bilhões que eles têm na conta, né? Porque um bilionário nada mais é do que um egoísta ultra anabolizado, é um super egoísta que pensa, bom, eu tenho todos os recursos do mundo para fazer o que eu bem entender. E a sua conta bancária ajuda eles a sustentarem essa ficção. É claro que eles vão ter acesso a uma medicina melhor, é claro que eles vão ter acesso a uma comida melhor, a um modo de vida melhor, como o cara que inventou o Twitter, né, que se dá ao luxo de na Tailândia ter uma rotina meditativa de várias horas por dia, sabia disso? Não. Ele medita 6, 8 horas por dia e tal. Que bom que ele virou um cara meio monástico, que ele desenvolva, né, como dizem os nossos amigos tibetanos, que ele desenvolva a verdadeira bodhicitta, né, verdadeira e implacável lucidez para entender que, já que ele tem recursos tão poderosos nas mãos, que ele possa servir a humanidade. Mas assim, o fato é, temos que trabalhar com o que nós temos nas mãos. Se você é uma pessoa da periferia, um alto executivo na Faria Lima, um camponês na região central do Brasil,
ou uma pessoa que se diga, ou que se ache mais comum possível, o fato é que o seu universo está nas suas mãos, na sua capacidade de perceber que você a sua capacidade de doar, de se importar, de pertencer, de estender a mão para o outro, de nutrir-se com a bondade que você oferece ao outro, são as suas garantias de lucidez e paz de espírito no meio disso tudo. Eu sei que eu divaguei muito no vídeo de hoje, mas é porque eu também estou cansado. Mas é porque eu também estou tentando analisar os nossos tempos com algum grau de esperança lúcida. Porque eu estou o tempo todo falando para vocês que esperança e medo são irmãs gêmeas. E o que eu estou tentando dizer aqui é que algum grau de esperança, assim, de acreditar que o ser humano vale a pena, a gente tem que ter. Ainda que nos iluda, essa ilusão é um pouco daquela coisa que o Freud fala, né? Todos nós somos um pouco esquisos e assim é bom que o seja, porque esse grau de delírio que a gente tem, o problema é quando ele é exacerbado, nos ajuda a lidar com a realidade. Tá difícil, tá pesado, eu sei que tá. Mas segura as mãos das pessoas que estão ao seu redor. Para de ser aquela pessoa chata que quando alguém vira para você e diz assim, ai, tá tão difícil, você diz, nem me fala. Para de ser aquela pessoa enfadonha que quando a pessoa diz eu tô cansado, você diz, ah, você nem sabe como eu tô cansado. Se estrutura de uma forma tal em que quando alguém te disser que está cansado, você engula a sua própria ladainha, a sua reclamação e ofereça uma palavra sincera de conforto, de paz, de colaboração e nutrição. Tenta tirar da onde quer que você imagine que possa ser tirado algum grau de lucidez e consolo. A gente vai sair dessa. Mas eu preciso que você tenha a lucidez pragmática de entender que nós estamos atravessando algo tão sério quanto os nossos bisavós ou avós enfrentaram quando eles estavam vivendo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. No meu caso, meus bisavós. Eu não sei se as pessoas naquela época tinham noção de que o mundo jamais seria o mesmo depois daquilo, mas me parece que elas tinham um certo grau de sobriedade, de entender que assim, vai faltar comida, no caso da Segunda Guerra, e nós vamos atravessar isso. Nós podemos ver nossas casas destruídas, nossas terras invadidas, pessoas tiranas que estão querendo dominar os países dos outros por pura ganância. E na época ninguém nem sabia do Holocausto, ninguém nem sabia que havia um projeto da Alemanha nazista de fazer genocídio em massa, de forma industrial, né? As pessoas sabiam que era tudo horrível, mas elas nem tinham noção do quão horrível era. Mas elas resolveram incorporar em si, aquelas que enfrentaram, aquela generosa, genial propaganda do Império Britânico na época, dentre várias frases, né, que eles espalharam pelos outdoors. Uma delas, ela teve bastante continuidade, que é aquela Keep Calm and Carry On, né? Mantenha calma e siga em frente. Até fiz um vídeo sobre isso, tá? Aqui no canal. Mantenha calma e siga em frente, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? Esse cara tava falando sobre meditação, não é possível. Era sobre isso que ele tava falando. Eu faço votos de que você mantenha a calma, de que siga em frente, de que mantenha a mente quieta, o coração ereto. Coração ereto não dá. Que você mantenha a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Enquanto isso for possível, vamos seguindo junto, vamos trocando ideias, vamos tentando nos fortalecer. E, por fim, não perca a sua capacidade de se indignar. Mantenha calma, tenha esse olhar equânime sobre as coisas, entendendo que tudo é como deve ser na medida do possível, mas não deixa de se indignar com a ganância, com a raiva, com a ignorância. Não deixa de se indignar com o ressentimento alheio que nos levou a esse lugar. E não deixa de vigiar com muito cuidado seu próprio ressentimento. Porque são dos múltiplos ressentimentos de pessoas frustradas porque não conseguiram atingir suas expectativas que as maiores crueldades são perpetradas na humanidade. Olha, eu tô até disléxico hoje. Mas tenha boa vontade para consigo, mas não condescendência, tá bom? Faça as suas práticas, tenha bom ânimo de tentar pelo menos manter uma rotina de boa alimentação, exercícios, prática meditativa e conversa com seus amigos. Eu tenho feito esse esforço, eu e a Paty, né, Paty? Desde o começo da pandemia, de ligar para todo mundo da nossa sanga, todo mundo que está distante, perguntar se as pessoas estão bem ou não, sabe?
tá doendo. A gente perdeu essa semana gente querida na Sangha, eu perdi gente da minha família de novo, perdi irmãos de Sangha. E toda morte é dolorosa, embora, né, a morte seja só uma passagem. Mas a gente tem que estar lá firmes e fortes para ajudarmos uns aos outros para a gente sair dessa, tá bom? Fique em paz e se precisar de alguma coisa, nos procure. A gente está aqui de portas e corações abertos para tentar manter a firmeza e a lucidez nesse processo. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.